Sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa da Grande Mesa. E no episódio de hoje o tema é Faça Isso. Aqui nós abordamos as estratégias da sua jornada em reduzir ou até mesmo acabar com as brigas crônicas e a desobediência dos filhos em até 6 semanas. É isso mesmo. Então, gente, o pessoal vai entrando aí. Eu quero falar um pouquinho para vocês, antes de tudo, um pouquinho do enxoval de hoje. E aí no finalzinho eu vou falar mais um pouco, né? Porque o enxoval da mesa envolve vários itens. Para quem tá começando, às vezes fica meio que assustado, né? Mas é assim mesmo. Não sinta-se só. Sinta-se acolhido e acolhida, porque a gente sempre ensina sobre o enxoval e tudo que requer uma mesa posta. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a gente vai começar aqui, eu falei para vocês sobre um pouco do enxoval. Hoje eu coloquei um pouquinho da mesa clássica. Nós temos aqui como se o jantar hoje tivesse uma entrada, né? Então, como é que a gente sabe? Sempre de fora para dentro. Nós temos aqui o talher de sobremesa, que é uma salada. Então, a leitura de hoje nós temos uma entrada. Então, esse prato menor, ele está comunicando que nós temos, antes do prato principal, uma entrada. Então, a entrada de hoje é uma salada. Então, o talher é menor. Lado direito, a faca. Lado esquerdo, o garfo. Então, o lado masculino é o garfo e o lado direito é o lado feminino. O lado esquerdo é o lado masculino, tá? Então, a entrada é uma salada. E qual o segundo prato? Terminou de servir a salada, o garfo, a faca com corte para dentro, o garfo menor aqui, terminou, a gente guarda, né? Ou a pessoa recolhe, ou em casa, ou no buffet, ou no restaurante. E aí vem o prato principal. O prato principal, os talheres são maiores. Hoje aqui, ó, do enxoval, a gente não tem um jogo americano. Eu coloquei uma toalha. Então, tem o suplá, que é o que apoia o prato principal. E a faca e a garfa. A faca e o garfo. E aí pode ser um frango, pode ser uma carne. E se for peixe, tem o talher apropriado. E o mais importante, no final disso tudo, a gente já está sabendo que vai ter uma sobremesa. Então, nós temos aqui um garfo, provavelmente deve ser um bolo. Porque se fosse alguma coisa com caldo, viria uma colher. Então, vale dizer que nós temos por 2 vezes aqui o garfo de sobremesa. A entrada ele serve para uma salada e serve agora para fazer, vai acompanhar a sobremesa. E pilotando a mesa, olha, se o lado direito é o lado feminino, o garfo ele sempre vai vir nesse mesmo sentido. Se fosse a colher, ele viria nesse sentido aqui do lado esquerdo. Então é bacana fazer essa leitura. Nós temos assim uma explicação depois vasta sobre o enxoval da mesa, se você usa toalha, se você usa jogo americano, se vai usar suplá, se não vai usar suplá, o que usar. Para quem está começando, a gente começa com o que tem, mas é importante conhecer todos os itens da mesa posta e quais são os serviços. Isso requer mais tempo, mas eu já dei aqui uma prévia do que a gente tem aqui hoje. Então, no finalzinho, a gente vai dar uma recapitulada, certo? E esse programa, a gente tem um programa aqui que é de perguntas e respostas. As pessoas sempre deixam perguntas no direct e a gente sempre vai respondendo as perguntas. Mas eu quero começar hoje, como algumas vezes eu começo, falando para vocês sobre a mesa. De onde vem a mesa, gente? Como que ela surgiu? Então, assim, eu vou dizer para vocês o seguinte, a mesa, se vocês buscarem realmente conhecimento sobre a mesa, a parte física, porque a gente sempre fala da mesa nas 3 esferas. Então, a mesa, agora a gente vai falar dela na parte física, a parte estrutural da mesa. Em Êxodo 25, Deus pede a Moisés que faça a mesa. Então, gente, para e pensa, é uma ordenança. Então, Deus pede que faça a mesa. E por incrível que pareça, ela tem as medidas muito próximas do que a gente utiliza hoje. E na época, naquele período, não existia mesa.
ela foi feita para colocar dentro do tabernáculo. Naquela época, as pesquisas que são feitas, só existia aparador, né? Na Grécia, no Egito. Então, algo para apoiar um objeto de decoração, alguma coisa assim. Mas mesa mesmo, foi Deus que pediu a Moisés que fizesse. E aí, gente, não para por aí. A mesa ela foi feita com madeira de qualidade, ela foi feita com acabamento em ouro. E ele continua, ele pediu que fizesse também os utensílios. Então, nas várias traduções que vocês forem pesquisar em Êxodos 25, você vai ver que tem vasilhas, que tem taças e não copos, que tem pratos, utensílios, candelabros. Então, a mesa, por ser uma ordenança, ela tem todos esses utensílios, todos esses acessórios. Isso não surgiu da cabeça de ninguém. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento, porque o conhecimento liberta, certo? Então, eu gosto muito de falar sobre de onde que vem a mesa. Então, a gente agora já sabe como que ela surgiu e que realmente a gente precisa utilizar ela sim. E aí, a gente vai aqui para a primeira pergunta, né, desse bate-papo aqui, que é perguntas e respostas. Aqui a pergunta tá assim, a número 1. Por onde começar? E a número 2 é assim, a pergunta número 2. Como eu organizo isso? Eu vou juntar as duas perguntas para responder. Por onde começar? Essa pergunta aqui é bem provável que deve ser de alguma seguidora que não tem o hábito do uso da mesa, deve estar começando e tá querendo saber por onde. Então, gente, por onde começar? A gente precisa começar com o que a gente tem. Né? Se você tem gente que tem muita coisa dentro do armário e não usa. Então, se você é uma dessas, coloque para fora, porque a sua família é o que você tem de mais importante. Então, é importante a gente dar o melhor para nossa família. Agora, pode ser que você também não tenha poucos itens, não precisa do suplá. Se você não tiver o jogo americano, mas você deve ter uma toalha. O mais importante é começar a utilizar a mesa. Se não tiver uma entrada, as pessoas não têm o hábito, pelo menos coloque um prato arrumado, a toalha limpinha, bem passada. Coloca a faca e o garfo do lado certo. Se você não tiver taças, coloque copo, não tem problema. O importante é começar. E aí, gente, eu gosto sempre de atrelar esse começo, assim, com algo que você planta. Você vai plantar alguma coisa, você não espera que amanhã vá nascer alguma coisa. Então, a gente planta e você vai todos os dias regando. Amanhã faz de novo uma refeição, no outro dia também faz com a sua família. Ou se você não tiver filhos, tiver o seu marido, o seu companheiro, ou com quem conviva com você, vá fazendo. Porque a mesa, ela dá frutos, sim, ela dá retorno, sim. Então, olha, eu respondi aqui a primeira pergunta, por onde começar. A gente precisa começar com o que a gente tem. E se você tem muita coisa e nunca fez, comece com tudo que você já tem, mas faça, né? E como que a gente organiza? Para você que não tem, eu acabei de explicar, você vai fazendo, né? Você vai pegando a prática, vai buscando conhecimento. A gente tem uma aula que só fala de enxoval, então o garfo, tem o garfinho de sobremesa, tem o garfo principal, depois tem o garfo de peixe, colher, a gente tem a colher de café, depois tem a colher de chá, depois vem a colher de sobremesa, depois vem a colher de sopa, então são itens. Aí tem a parte de tecidos, tem a toalha, tem jogo americano, tem passadeira. O que usar? Usa toalha, usa o jogo americano. Então, é um enxoval da mesa. E o importante é isso, você precisa começar. E as outras coisas todas a gente vai buscando conhecimento e vai colocando isso tudo em prática. E conforme eu falei, você plantou, e como é que você vai colher? Você vai colher com o uso, com o hábito. Eu costumo dizer que o uso da mesa é um lifestyle, você vai ter um estilo de vida a partir de agora. O seu novo estilo de vida vai ser usar a mesa. E a gente vai falar aqui um pouco sobre os benefícios. São inúmeros, mas a gente vai falar um pouquinho deles, né? Então, eu respondi a pergunta 1, a pergunta 2. Quem tá aqui pode perguntar também, que a gente responde. Aqui, olha, eu vou falar para vocês uma coisa que eu gosto sempre de estar enfatizando. Existem vários estudos de caso,
mas eu vou falar para vocês sobre um estudo que ele é assim um ícone, né, na história do uso da mesa. Tem uma pesquisa que ela foi feita por 5 faculdades, né? Harvard, Illinois, Minnesota e outras 2 que eu vou trazer para vocês depois. Essa pesquisa foi feita durante 10 anos com um grupo de famílias que tinham o hábito desse estilo aqui que eu tô te falando, tinha o hábito do uso da mesa, e um outro grupo de famílias que não tinha o hábito do uso da mesa. Então cada um comia na hora que queria, comia no sofá, no quarto, né? Muitas pessoas ainda fazem assim, a grande maioria das pessoas tem esse hábito ainda. Não tem esse estilo que é aqui o nosso estilo. E aí essa pesquisa, durante esses 10 anos, com esses 2 grupos grandes de pessoas, qual foi o resultado no final desses 10 anos? O grupo que tinha o hábito, né, esse estilo de usar a mesa em família, o índice de divórcio praticamente 0. Os filhos, né, no final dessa pesquisa, são filhos seguros, filhos mais seguros, e o índice de delinquência também praticamente 0. Olha só os benefícios que eu falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho deles. E o outro grupo que não tinha o hábito, né, esse estilo do uso da mesa, no final da pesquisa, o índice de divórcio grande. Crianças, né, e adolescentes, né, porque nesse final de pesquisa de 10 anos, quem era criança já deixou de ser, já eram adolescentes, e quem era adolescente já adultos. Se tornam adolescentes e jovens inseguros, e o índice de delinquência grande. Então, gente, isso é comprovado cientificamente, né? São pesquisas feitas por faculdades renomadas. Eu tenho dados de outras pesquisas, mas essa é uma das que eu mais reverencio, porque foi um período grande de pesquisa, né, validado. E eu trago isso, assim, eu sempre falo que eu cresci, que minha mãe acostumou a gente com o hábito da mesa. Eu passei isso para os meus filhos e eu até hoje utilizo. A minha experiência como decoradora, a vida toda, sempre foi fazer grandes eventos ou pequenos eventos e decorar mesas do início de uma nova família, né? Dos noivos. Fazer mesa de família, que eu amo. No Covid, fiz muitas mesas só para casal. Então, eu incentivo e ensino as minhas alunas a terem esse estilo de vida, porque é super importante, né? Alguma pergunta aí? Então, olha, nós respondemos a 2 perguntas. Eu trouxe para vocês aqui esse estudo de caso. E agora eu vou contar para vocês uma história que eu sempre gosto de contar. Não sei se alguém aqui já sabe. Eu, quando vim morar aqui nesse bairro, eu custei a me adaptar a um salão de beleza. E na época, eu me acertei com o salão. E eu tive uma manicure, ela hoje nem tá mais no salão, mas eu tive uma manicure. E eu sempre, quando a gente estava conversando, fazendo a unha, aquela coisa toda, eu falava pra ela sobre a mesa, o que eu fazia. E ela falava assim, lá em casa não usa mesa não. Eu falei, o quê? Você não usa mesa? Não, é tudo muito rápido, eu saio muito cedo, tenho que deixar meus filhos na minha sogra. Mas como você não usa a mesa? Não, tem que deixar as crianças na sogra. E o que eu faço? A mesa, inclusive, eu tiro a roupa da corda e coloco a roupa toda na mesa. Eu falei, meu Deus! E aí vai juntando aquela roupa, quando chega no sábado, no final de semana, não me lembro bem esse dado, eu dobro a roupa, o que tem que passar eu passo, o que tem que dobrar eu guardo. Mas a gente lá em casa, a gente não tem o hábito do uso da mesa. E aí, durante umas 3 semanas eu fui ensinando para ela, explicando a importância, os benefícios. E aí, gente, foi extraordinário, porque no final assim, de umas 3 semanas eu me recordo bem que ela falou assim, Ana, eu tenho que te agradecer, porque as crianças estão muito felizes, a gente está usando a mesa e meu marido assim tá outra pessoa. Então, voltando aqui para a primeira pergunta, por onde organizar, né? Assim, aqui eu refaço a pergunta, por onde começar? Eu acho que tudo na vida a gente começa com uma decisão. A gente tem que parar para refletir
e observar como que está a nossa vida. O que eu preciso fazer para melhorar? Como que eu posso fazer para melhorar? Você precisa observar como que está a sua família, como que está a sua casa, como que estão os seus negócios, né? E observar o que eu posso fazer para melhorar. Então, esse caso dessa manicure, tem outros inúmeros casos, eu sempre trago isso para os alunos porque é um dado importante, que a mesa, o uso dela, o estilo de vida do uso da mesa muda vidas, transforma vidas. Então, hoje o tema do episódio é faça isso. Se você não tem o hábito do uso da mesa, faça isso. Se você tem a vida corrida, Ana, eu não tenho tempo. Isso é uma boa desculpa, porque a gente não pode ser mole com aquilo que no futuro vai ser duro com a gente. Se a mesa ela salva vidas, eu acho que é uma reflexão pra gente hoje, para todos nós. É uma reflexão pra gente tomar essa decisão e ter esse estilo de vida, se organizar. Gente, eu tinha meus filhos pequenos. Eu trabalhava no Rio, eu morava no Rio e morava em Jacarepaguá e trabalhava no Rio. Então eu tinha que sair cedo. Sabe o que eu fazia? Eu deixava a mesa do café da manhã toda arrumada já à noite. Meu filho entrou outro dia aqui numa live, ele lembrou disso. Então, eu acredito que quando a gente fala que não tem tempo, é uma boa desculpa. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, a gente precisa se organizar e ver o que a gente quer para nossa vida. Então, a gente pode deixar a mesa arrumada à noite. Se cada um tem um horário, se seus filhos já são grandes, se cada um tá trabalhando num horário, estudando num horário, pelo menos umas 3 vezes por semana se organizar e ter um jantar em família, sabe? Tudo tem um mínimo. Tua família, ela merece o máximo, mas se você tá nessa questão toda de horário, se organiza e busca, sim, ter umas refeições juntos, pelo menos umas 3 vezes por semana. Isso é uma questão de decisão, uma questão de organização, sabe? Então, gente, vamos falar aqui da mesa nessas 3 esferas, sabe? A mesa, eu gosto muito de trazer as 3 esferas da mesa. A mesa física, que a gente falou logo no início, né? A mesa estrutural, de onde que surgiu a mesa, a questão da etiqueta, né? Eu gosto. Por que etiqueta, gente? Porque quando você aprende a pilotar isso daqui, isso te traz segurança. Isso te prepara para o próximo nível, sim. Porque Deus está vendo que você está se organizando para algo maior. Você está preparando o seu filho para algo maior. Você vê que essa pesquisa que eu falei para vocês, ela faz com que os seus filhos sejam pessoas seguras. Então, como que você vai ensinar uma criança a ter segurança se ela não sabe comer desde pequeno? É claro que o mise en place não é para uma criança, mas ela aprende por repetição. Se você domina essa etiqueta, o seu filho também vai. O seu companheiro, ou o seu companheiro sabe, você não sabe, você precisa aprender. Então a mesa é a mesa física, é a geografia da mesa, é o mise en place, é a etiqueta. Isso tudo na esfera da parte física, certo? E agora a gente vai para a esfera espiritual, que eu falei para vocês, que é uma ordenança. Então, não assim, as pessoas falam, eu sempre gosto de falar muito sobre isso, que minha mãe era tida na família como a metida. Então, gratidão. Ela hoje virou estrelinha já, então gratidão à minha mãe, porque tem muitas pessoas que falam, isso é frescura. Pare e pensa, gente, não é frescura. De verdade, não é. Se você acha que a gente não acha que é uma frescura. É beleza, é aprendizado, é galgar o próximo nível. Então, o lado espiritual da mesa, se você para e pensa, existe há mais de 3.000 anos. Por que não utilizar? Certo? Então, a gente precisa sim. Gente, o ímpio, ele sabe da importância da mesa. Aí a reflexão para você. Então só falta você ter esse estilo de vida agora, para ter uma virada de chave, para você saber que a tua casa é o teu reino, sim. Quando você fecha a sua porta, é a sua casa.
Sua família merece o bom do melhor. Gente, eu conheço pessoas que... Eu conheço uma pessoa que ela já é falecida. Ela guardava tudo do bom e do melhor dentro do armário. Tudo que ela... Tinha coisa do casamento dela ainda dentro do armário. É claro que nos últimos anos ela entendeu. Teve a virada de chave. Mas tem gente que não usa nada. Guarda para visita. Não, gente. A pessoa mais importante da sua vida é a sua família. Então você precisa dar para ela o melhor. O que é melhor? É o físico, oferecer isso que está aqui, que para muitos, quando a gente dá aquela desculpa, isso é frescura, isso é uma desculpa. Então quem dá essa desculpa vai custar alcançar esse nível. Porque você, quando fala daquilo, você custa alcançar aquilo que você está falando. Quando você fala, isso é uma maneira negativa de falar. Então, seja lá o que for, se você falar de alguém que a pessoa está galgando alguma coisa boa, é porque você não vai conseguir alcançar aquilo. Então, isso aqui, ó, não é frescura. Então, voltando aqui pro lado espiritual, a gente precisa, sim, preparar a nossa família. Pro lado espiritual, sim. Então, é a parte física, a parte espiritual e, gente, algo que eu amo, a parte mental da mesa. Você muda a mentalidade da sua família quando você começa a usar a mesa. Você muda a sua mentalidade. O que é o mindset? O que é mudar a mentalidade? É a higiene mental. Então, quando você limpa a sua mente, você está aberto para novas coisas. Imagina vocês na mesa. Eu sei que tem muita gente aqui que tem memória afetiva ruim, né? Teve um pai duro, teve uma mãe muito dura, porque também, gente, a gente não pode julgar o pai e a mãe da gente, porque eles receberam isso lá atrás, né? Que na hora da refeição, ou avós duros, não sei, que na hora da refeição era o martírio, né? Calado, não podia dar um grito, ninguém fala na hora da mesa, na hora da refeição, sabe? Mas isso foi uma coisa que a gente precisa mudar. Então a mesa hoje é um estilo de vida. Você precisa criar esse lifestyle, sim. Imagina uma mesa intencional. Você preparar aquela mesa para o seu companheiro quando está chegando cansado, com pressão da rua. Você preparar essa mesa para o teu filho que está chegando da escola ou da faculdade, que passou pressão lá fora, de comparação, sabe, de pessoas que têm feridas emocionais, que trataram eles mal. Mas você, quando acolhe a sua família nessa mesa, com essa renovação da mente, eles voltam para o mundo fortalecidos. Uma mesa intencional, quando no final da refeição vocês podem fazer um planejamento para o futuro, para o negócio de vocês. Porque, gente, a gente precisa pensar. A gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente fala, a gente é o que a gente come, sim. Então, quando você se prepara para o futuro, olha, é a renovação da mente. Então, é um lifestyle, sim. Olha, falamos da mesa nas 3 esferas. Do físico, do espiritual e do mental. A mulher sábia, gente, ela edifica o seu lar, a sua casa. Pode ser o marido também, pode ser o companheiro que tem esse estilo de vida. Você está conhecendo uma pessoa agora que tem esse estilo de vida, não se bloqueie para isso. Sinta-se apta, porque Deus está te proporcionando algo maior, sabe? Então, fique aberta para o conhecimento, aberta para esse estilo de vida. Gente, eu tô colocando o cotovelo aqui porque eu tô na live, mas o cotovelo não se usa quando a gente tá com a refeição, quando a gente tá com mise en place, né? Quando a gente tá aqui pilotando a mesa. Porque a mesa, ela é uma comunicação. Então, quando não tem nada disso, aí você fica à vontade. Mas quando a gente tá pronto para utilizar e entender essa comunicação, a gente pode fazer isso daqui, né? E não gesticular com os talheres, porque não fica bem, olha só, no vídeo não fica bom. Mas aí eu tô colocando porque eu tô conversando com vocês. Mas quando a gente tá pilotando a mesa, a gente não coloca o cotovelo na mesa. Mas também eu gosto muito de falar para vocês que aqui a gente não é engessado, sabe? Eu gosto de só mostrar para vocês. É claro que quando eu dou a aula de maneira estratégica, quando a gente ensina todo o enxoval, quando fala de peça por peça, como utilizar, é importante que você saiba de cada detalhe, porque o conhecimento ele liberta.
Mas não existe coisa engessada, sabe? Pode, não pode, faz, não faz. É claro que quando você entende, vai funcionar como um balé. Eu sempre falo isso porque é muito leve, muito, sabe? É um balé mesmo, é uma comunicação. A mesa tá falando. Hoje, quando eu sentei aqui, você tá de frente pra mim, já sabe. Tem uma entrada, comunicou. Tem um prato principal, comunicou. Ah, vai ter sobremesa, entendeu? E esse conhecimento, gente, ele deveria ser não só para famílias. Eu gosto muito de começar para famílias porque elas ficam aptas para o mundo e quando a gente desperta outras famílias. Mas para serviços de buffet, muitos buffets não conhecem esse serviço. Para restaurantes, os restaurantes, imagina essa comunicação, quando você junta os talheres da maneira certa, o garçom sabe que já terminou aquela refeição, e aí ele pode tirar do que ficar perguntando. É só, sabe, é um balé. Então, gente, o conhecimento ele liberta. Quantas coisas aprendemos aqui hoje, nesse momento, nessa aula, né? Porque é isso, gente. E tem muito mais benefícios. Tem alguma pergunta aí? Vamos lá. Vocês não querem perguntar, gente? Vou ter que responder aqui, então, as perguntas dos meus seguidores. É isso. Falamos aqui das 3 esferas. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. Tem mais alguma pergunta aqui? Vamos ver. Tem, aqui, ó. Vamos aqui. É isso, gente. Então, falamos aqui dessa pesquisa, né? Hoje mesmo eu estava assistindo uma aula que eu também gosto muito de conhecimento, e também tem uma outra pesquisa, você que tem filhos pequenos, uma outra sugestão. Eu vi hoje que tem uma pesquisa que os filhos que ajudam os pais, né, com os serviços de casa, eles são crianças mais fortes. A gente pode utilizar isso para a mesa. Você pode pedir ajuda se seus filhos já têm 5, 6, 7 anos, que ajudem vocês vamos ajudar a colocar a mesa, a colocar os pratos, a colocar os talheres da maneira certa. Você imagina você já ensinando os teus filhos desde pequeno a ter essa colaboração, e ao mesmo tempo que eles estão colaborando, vão estar também aprendendo a maneira certa. Vocês sabem, gente, que criança aprende por repetição. Adulto também. Então, se a criança ela aprende por repetição, nada melhor do que você saber para o teu filho aprender. Eu tenho uma aluna que ela fala que os filhos dela, adolescentes, quando ela começou a voltar com esse hábito do uso da mesa, eles ficaram muito felizes. Então, não existe idade para aprender. Se você ensina isso para uma criança, ótimo, porque ela vai ter o hábito desde criança. Mas isso é para qualquer idade. Porque até a ciência já comprova por conta da neuroplasticidade. Mas a palavra também comprova, né? Porque a gente é o que a gente fala, a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente come. Então, se a gente é o que a gente pensa, você não tem idade para ter uma mudança de vida, para ter um estilo de vida agora. Entendeu? Então, é isso. A mudança de mentalidade muda o teu estilo de vida. Então, os teus filhos podem te ajudar. E eles vão repetir o que você vai fazer. Quando você aprende a comer da maneira certa, a pilotar a mesa, teu filho também vai aprender. Assim como aquela história que eu falei pra vocês, da manicure, né? Que ela teve aquela... E outra coisa, nem finalizei a história dela da maneira adequada, porque ela, quando começou a utilizar a mesa, não só os filhos ficaram felizes, eu falei pra você que o marido dela também ficou, e eles estavam em estágio de separação, e decidiram não se separar. Então, aquela pesquisa que foi feita durante 10 anos com o grupo que utilizava a mesa e com o grupo que não tinha o estilo, né, de vida de fazer as refeições à mesa, eu comprovo isso com as minhas alunas. Então, o que eu estou falando para vocês aqui são dados científicos, são dados comprovadamente que dão certo.
que é o resultado dos benefícios da mesa, certo? Então, gente, a família de vocês é o reino de vocês. A família de vocês é o que tem de melhor. Comece com o que tem. Se você já tem, coloca tudo pra fora.